Olá, minha gente. Boa noite. Quase já, acho que já é boa noite, né, gente? Sejam todos bem-vindos à nossa live de aprofundamento. Tudo bem com vocês? Quero acolher a todos com muito carinho nessa live e agradecer já a presença de todos que irão ver em algum momento, que vão fazer o estudo sobre essa live de aprofundamento. Bom, essa live de aprofundamento, como eu sempre inicio, declarando um pouco sobre o que é isso, né? O que é essa live? Nós participamos de um projeto chamado Projeto Psicologia e Graça, e uma das partes desse projeto, além do vídeo postado na segunda-feira, além do caderno de estudo postado ontem, hoje é dia de aprofundarmos um pouco mais sobre o tema semanal. Então nós temos um tema semanal. Estamos no módulo O Resgate do Sentido do Amor. Olha, você tem gostado desse módulo? Quero aqui já acolher a Carlinha, a Liana, a Érica, a Silvia. Tudo bem, gente? A Alessandra. Vamos chegando para fazermos o nosso estudo de hoje. Então, hoje, essa semana, nós estamos falando sobre um dos maiores movimentos da alma humana em relação ao amor, que é o perdão, né? Ô coisinha difícil, ô movimento que dói, né, gente? Mas nós vamos mergulhar um pouco mais, porque nós já dissemos coisas sobre o perdão já no vídeo. Quem viu o vídeo, lá na segunda-feira foi postado um vídeo no YouTube Bersabé das Graças. Então falamos um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o perdão, falamos ontem, e hoje eu vou te dar um pouquinho mais de alimento sólido sobre o perdão. Por quê, meus queridos? Porque não tem como dizer que ama alguém se você já não teve a possibilidade de perdoar esta pessoa. Isso tem que estar bem claro na sua consciência, porque a outra face do amor é o perdão. Não tem como sair disso, né? Nós talvez fazemos o amor um romancezinho, né? Um sentimentalismo, mas só sabe amar quem sabe sofrer com sentido. Só sabe amar quem sabe sofrer com sentido. Nós estamos tão pouco dispostos a sofrer pelo outro, nós estamos tão pouco dispostos a nos sacrificar pelo outro, tão pouco dispostos, né? Na verdade, nós estamos indispostos ao sacrifício, né? Então, só sabe o que é amor quem pediu. Ai, não sei, passou aqui para mim. Só sabe o que é amor aquele que sabe sofrer com sentido. O amor, meus queridos, o amor é aquela condição em que eu consigo entender que também eu me realizo enquanto pessoa quando eu faço o outro feliz, quando eu faço bem para o outro. Então, às vezes nós achamos que estamos fazendo bem só para o outro, né? E é alguma coisa muito fora de mim. Mas nós esquecemos que quando nós fazemos isso para o outro, quando fazemos o bem, quando queremos o melhor para o outro, ou até renunciamos às nossas coisas em prol do outro, nós estamos nos realizando ontologicamente, porque nós nascemos para sermos para o outro. Olha isso, nós nascemos orientados para algo fora de nós mesmos. Já começamos, né? Ai, gente, nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque já começamos a dizer, já começamos a falar, e o tema é maravilhoso. Que Nossa Senhora passe à frente desse grande tema semanal e nos dê a capacidade de mergulharmos profundamente nesse tema, porque não é um tema tão fácil, mas é um tema que toca a nossa realidade mais profunda, não é? Oi, Kátia. Oi, Jurema. Quem mais que tá aqui? Fê. Oi, Fê. Ô, gente. Toca a nossa realidade mais profunda. Então, algo que eu quero começar aqui nessa live a dizer para você, que na verdade o movimento mais profundo de alguém que quer amar, num primeiro momento, não é nem, na verdade, perdoar o outro. Não. Mas é assumir o perdão de Deus. Olha o quão interessante é esse movimento
de nos aproximar de Deus para que possamos fazer um movimento agora com o outro. Ou seja, antes o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar ordenado. Luciano, o que você está dizendo? Estou dizendo para você que antes mesmo de eu estar disposto a perdoar uma outra pessoa, eu preciso ter assumido o perdão de Deus na minha vida. Uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que olha o outro com misericórdia, até mesmo antecipando o perdão. Sim, o amor também é essa condição. De olhar a pessoa e como eu aceito a pessoa na sua singularidade, com tudo aquilo que ela é, e não fantasio isso. Na verdade, o amor é essa condição que eu até antecipo o perdão. Ou seja, eu o amo, eu o aceito desse jeito. Porque o amor ele não está preso a uma condição que você vai, que o outro vai fazer ou não vai fazer para mim. O amor ele não está preso no fazer humano, não. O amor é algo que só nós, só seres humanos, somos capazes de sentir, capazes de se movimentar em direção uns aos outros. Só o amor, só nós conseguimos fazer esse movimento. Por isso que podemos nos elevar, por isso que somos dignos, por isso que temos uma dignidade. Porque o amor é essa capacidade do ser humano olhar o outro com a dignidade e a essência dessa pessoa. Então, o primeiro grande movimento é assumir o amor de Deus e o perdão de Deus na minha vida. Entender que, meus queridos, nós somos perdoados desde sempre, ou seja, nós fomos criados pela misericórdia, a misericórdia de fato nos salvou e hoje nós estamos embebidos nessa misericórdia, ou seja, nós somos perdoados desde sempre. O perdão é algo que está continuamente na nossa relação com Deus. O perdão não é algo ser dado por Deus quando eu faço alguma coisa má e eu peço perdão e Deus me dá o perdão. Não é alguma coisa pontual, não. É algo que eu já, nesse amor, que é um amor extremado de Deus, esse amor, ele já contém o perdão. Por isso que nós somos perdoados desde sempre, porque somos amados desde sempre. Então, entender que amor e que perdão é esse de Deus na minha vida me faz abrir e ter a disposição no meu coração de olhar para aquela outra pessoa e também estar disposta a aceitá-la do jeito que ela é e compreendê-la na sua essência. Entende, gente? Então, assumir esse perdão de Deus. E quantas das vezes é necessário? É necessário que eu vá e perceba e olhe para a cruz, sabe? O quanto é necessário eu olhar para a cruz. Inclusive, queria até uma cruz aqui. Porque é necessário que eu olhe para a cruz e veja o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós. Que amor é esse? E aí, ontem eu te dei um material, vocês que estão no projeto Psicologia e Graça, lá no nosso WhatsApp, que está escrito assim, ó. Está escrito sobre o que Jesus no alto da cruz falou. Sim, no alto da cruz, crucificado, que Jesus falou ao Pai. Muito curioso, porque Jesus ele diz ao Pai: olha, gente, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus ele está sendo ali crucificado, está sofrendo todas as dores, as mais insuportáveis, as minhas e as suas, inclusive a cruz era nossa, né? Quando nós olhamos para esse Deus, quando nós olhamos para Jesus na cruz e mesmo sentindo esse máximo de dor, mesmo assim, Jesus diz ao Pai, ele diz ao Pai: ei, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus fala isso para o Pai, ele está dizendo exatamente que aquela pessoa que o fere, na verdade, ela não está tendo noção que quando nós ferimos o outro, nós já estamos feridos.
Quando ferimos o outro, algo dentro de nós está desordenado. Quando ferimos o outro, na verdade, existe em nós algo que também se dilacera, mesmo que seja consciente ou inconsciente, mesmo que aparentemente a outra pessoa esteja com a razão, esteja super bem. Não, mas eu estou falando na profundeza, estou falando na pessoa mais profunda, porque nós não fomos feitos para esse tipo de ato. Então, na verdade, quando há essa ferida na minha pessoa, eu preciso compreender que a outra pessoa não teve noção real do que estava fazendo. Se eu tenho noção real do mal que eu produzo no outro, eu vou ter também consciência que eu me destruo. Eu me destruo. E na verdade eu não quero me destruir. Mas será que hoje, pensando o que Jesus disse para o Pai no alto da cruz, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus dizendo, esses que estão me matando hoje, eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem a gravidade do que estão fazendo. Porque se soubessem, não o fariam. E aí Jesus vai nos dando pistas de como dar o perdão. Jesus mesmo vai nos dando pistas, gente, de como fazer esse caminho de perdão, porque por vezes nós estamos, às vezes, dificultando muito as coisas, porque queremos partir de uma condição meramente humana. E uma condição meramente humana não funciona, porque o perdão ele é divino. Isso precisa botar aí hashtag. O perdão ele é divino. O perdão na sua profundidade, o perdão na sua beleza, que é a outra face do amor. O perdão ele é divino, gente. Ele é dom. Por quê? Porque não vem de mim. Não vem de mim. O perdão, que é algo tão lindo, precisa vir como fruto de uma relação, de um relacionamento com Deus. O amor precisa, o perdão precisa ser resultado de assumir isso, assumir esse perdão. Deus me perdoa, mesmo que eu já tenha aquela condição de querer voltar a fazer a mesma coisa. Eu sou perdoado e sou perdoado. Mas qual é a condição, qual é a visão de Deus a meu respeito para me perdoar sempre? Qual é a visão de Deus a meu respeito para me perdoar sempre? É onde, na verdade, nós conseguimos entender que o perdão é divino, porque o que Deus olha não é o ato propriamente dito externo, porque quando olhamos talvez o ato externo, ficamos escandalizados. Não é não? E reduzimos a pessoa àquele ato. Não. Deus não olha o ato em si. Deus olha o coração, aquelas coisas que nós não vemos. Deus olha o coração, que é aquele lugar onde nós não conseguimos acessar. Sim, nós não conseguimos acessar a intenção do coração das pessoas. Nós não conseguimos acessar. Por isso que na maioria das vezes, quando alguém faz alguma coisa, nós achamos que sempre está fazendo de forma consciente, sabendo de todas as outras coisas, de todas as consequências do seu ato, não é? E nós vamos entendendo que na maioria das vezes que nós erramos, nós também fomos impulsivos, nós também não queríamos fazer muitas das vezes aquilo. Somos inconsequentes, não temos noção do que virá depois. Então, e quando Jesus fala ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está dizendo ali, está dizendo, está dizendo para nós, será que esse que hoje machuca o seu coração, ele sabe exatamente o que ele está fazendo? Será que ele sabe o que ele está se destruindo com essa ação? Será que ele sabe o que é uma ferida no coração do outro? Às vezes a gente toma algumas posições que a gente não tem noção do quanto machuca o outro. Você sabe disso. Quantas posturas você tomou e você não sabia
na verdade, o que estava causando no coração da outra pessoa. Mas é muito mais fácil que eu compreenda que a outra pessoa, ela literalmente está fazendo diretamente para mim, e é isso, e na verdade é uma sacanagem que está acontecendo. Então é muito mais fácil eu ver pelo lado da acusação, e muitas das vezes eu não consigo compreender a pessoa na sua essência. É como uma cebola. Veja aqui uma cebola, e a cebola eu vou descascando ela e vou tirando as camadinhas. Então, quando nós olhamos para alguém, nós precisamos começar a olhar essa pessoa e perceber que ela não é a pessoa, ela não é os atos, sabe? A pessoa ela não pode ser definida pelos atos que ela comete. Não, a pessoa ela precisa ser vista na sua profundeza, na sua essência, e só a lente do amor nos capacita a isso. E Luciana, como que eu boto essa lente do amor? Eu não sei colocar. Ah, meu querido, minha querida, aí você precisa ir lá naquele primeiro amor. Você precisa ir e assumir esse perdão de Deus na sua vida. Porque você vai perceber o quanto você é amado. O quanto existe alguém que te perdoa primeiro e não olha as suas faltas. Alguém que não pede justificativas daquilo que você fez, por que você fez, quando você fez. Não te pede nada. Inclusive, ao contrário, Deus, Ele tem uma alegria profunda em acolher os pecadores. Deus tem uma alegria profunda em acolher os pecadores. O Pai, Ele se alegra quando algum filho, ele se aproxima arrependido. Inclusive, no ato de perdoar o filho, exatamente a testificar da paternidade do Pai. E isso exige uma compreensão teológica, para compreendermos que o Pai dispensa sobre nós uma unção que nos capacita a esse perdão. Porque quando eu olho e vejo que alguém me ama de forma tão extremada, o meu coração se dilacera, o meu coração se abre para que eu possa repensar agora essas condições que as pessoas fazem para mim, ou que eu faço com as pessoas. E aí você vai pensando em todas as pessoas que você precisa liberar o perdão. E aí você vai pensando em todas as pessoas que você tem uma repulsa, que você tem uma dificuldade de se relacionar. Todas as pessoas que você tem, sabe, uma certa dificuldade, porque parece que aquela pessoa é uma agulha. É uma agulha, ela fica te provocando e parece que até é consciente. Parece que é uma perseguição quase, né? E que é um desafio para você se relacionar com ela. Todos nós temos essa pessoa. Temos ou não temos, gente? Todos nós temos essa pessoa. Todos nós temos essa pessoa que é uma agulhinha, né? Que é uma provocação. Que toda hora essa pessoa ela vem com mais uma, né? Mais uma piadinha, mais uma perguntinha, né? E ela fica te agulhando, Ou então, na verdade, só pelo silêncio, ela provoca de outra forma, ela barganha de outra forma, não é? Sempre tem essa pessoa. Como que você olha essa pessoa, né? Quando falamos do amor, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu provoquei o seu coração a pensar como você olha uma pessoa. Será que é por aquilo que ela faz? Ou você consegue perceber que muitas das vezes a gente precisa mudar a tática de lidar com essas pessoas? Nós que não temos habilidade na maioria das vezes. Então é muito mais fácil eu dizer que a pessoa, na verdade, ela é uma pessoa difícil, né? É muito mais fácil eu dizer isso, que a pessoa é difícil, do que eu me abrir a uma nova forma de lidar com essa pessoa. Não é verdade, meus queridos? Não é verdade? É muito mais fácil eu, na verdade, me distanciar dessa pessoa, porque como ela me provoca o tempo todo, não é uma pessoa muito fácil de lidar, né? Mas eu, muitas das vezes, não estou aberta a fazer uma nova forma, a criar uma nova forma, a pensar, a rezar uma nova forma de lidar com essa pessoa, porque eu posso ver mais fundo essa pessoa. Eu posso, se eu colocar essa lente do amor, né? Se eu colocar agora essa lente do perdão, eu acho algo maravilhoso, gente. Quando alguns filósofos dizem que o perdão ele é antecipado por aquele que ama. O que você acha disso?
Aquele que ama antecipa o perdão. Por quê? Porque a outra face do amor é o perdão. Não que você vai ficar como uma bobona, um bobão na história. Não. É porque hoje, a partir desse momento, desse módulo, você quer mergulhar nas estruturas mais profundas da pessoa. E quando eu vou mergulhando nas estruturas mais profundas, eu vou percebendo qual é o anseio do coração do homem. Eu vou percebendo o que o homem mais necessita. E aí eu vou percebendo os mecanismos de defesa que o homem tem, sabe? Quando na verdade ele está pedindo socorro e eu só vejo uma aparência de arrogância. Quando na verdade o outro só quer se sentir amado e eu posso na verdade fazer um movimento diferenciado para ele se sentir amado, né? Que na verdade tudo aquilo que o outro tá mostrando ser é só um ciúminho, sabe? Um ciúminho bobo, que ele também queria participar daquilo que você tanto tá fazendo, sabe? Então, esses movimentos da alma humana precisam ser conhecidos por nós, para que consigamos agora escavar a nossa alma, sim, com coragem, senão vamos parar no caminho. Vamos parar no caminho e vamos continuar errando nos mesmos erros, minha gente. Vamos! E hoje é tempo de você parar e perguntar assim, nossa, por que talvez eu tenha tanta dificuldade de perdoar? Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade de perdoar. E eu falo pra você, por quê? Por que você tem tanta dificuldade de perdoar? Ou tem gente que fala assim, depende da pessoa, né? Assim, depende de quem seja. Tem pessoas que é mais difícil ainda. Pois é, por que mais difícil ainda? Qual foi a ilusão que você criou dessa pessoa que você não quer tirar ela de um lugar chamado trono? Que compete só o Senhor, né? Tem coisas que nós não queremos nos desvencilhar, né? Sim ou não, gente? Tem coisas que nós não queremos nos desvencilhar. Queremos continuar alimentando. Então, às vezes, Deus fala por tantos meios, mas mesmo assim nós queremos continuar alimentando a raiva, o ressentimento. Por quê? Porque achamos que o outro, ele não merece o perdão. Olha isso, gente. Você já pensou assim? O outro não merece o perdão. Como se o outro tivesse que merecer ou não merecer alguma coisa. Como se o perdão não fosse algo livre da minha parte, né? Não é uma barganha o perdão, gente. Você merece, eu te dou. Não é uma barganha, não. O perdão, como essa face excelente do amor, é essa condição do meu coração. É a condição primeira de um coração que assumiu o perdão de Deus na própria vida e agora ele entende que ele é perdoado desde sempre. E esse amor extremado constrange o coração dessa pessoa, onde ele aprende agora a manifestar esse perdão nas suas relações. Entende? Ele consegue manifestar esse perdão para as pessoas. Então, é verdade, olhar a pessoa e perceber que eu preciso fazer esse raio-x. Sabe aquele raio-x? O raio-x, ele olha aquela estrutura mais profunda, né? O raio-x, quando nós batemos um raio-x de pulmão, por exemplo, né? Ele investiga aquelas estruturas mais profundas que são invisíveis a olho nu. Isso é como um raio-x que eu consigo parar, silenciar e analisar aquela circunstância e perceber o que Deus está querendo comigo agora, através de tudo isso. O que Deus está querendo me ensinar com essa situação, sabe? Porque vamos partir desse princípio. Fábio está aqui. Oi, meu filho. Partimos desse princípio, o princípio que realmente Deus tem um propósito em cada situação que Ele permite na nossa vida. Se nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se conseguimos entender que tudo é graça, vamos aceitando as situações de uma forma mais humilde e menos revoltosa. E vamos compreendendo que os lugares onde mais crescemos são os lugares onde realmente aceitamos a dor de uma forma nobre, aceitamos a dor de uma forma mais humilde, onde percebemos
Para que serve essa ferida que aconteceu dentro do meu coração? Para que serve essa ferida? Eu fui ferida, Luciana. E aí você tem que sair logo desse lugar de vitimação. Tem que sair logo desse lugar de questionar por que a pessoa fez isso com você, porque só ela fez isso com você, porque você está passando por isso, né? Aí fica nesse vitimismo que dói até o ouvido de quem ouve. Meu Deus, né? Um discursozinho do porquê que te leva exatamente para um lugar que é um lugar de prostração, depressão, né? Não, gente, um lugar de desesperança, porque você não vai ter essas respostas agora. Na verdade, eu acho que quando nós nos questionamos sobre os porquês das dores nos relacionamentos, nós estamos num terreno da ilusão. Por quê? Eu te pergunto, por quê, né? Porque, na verdade, se você não tinha em mente que essa pessoa que está perto de você, essa pessoa, ela vai te decepcionar, se você não tinha em mente isso, se você estava criando uma ilusão sobre ela, a decepção é uma matéria-prima para você literalmente descer ela do trono, né? Descer a pessoa do trono. Exatamente isso. Por isso que muitas das nossas decepções também são salvíficas. Muitas das nossas decepções, elas são para nossa salvação, porque estamos colocando pessoas em lugares em que elas não devem estar, minha gente. Estamos criando imagem das pessoas que não são as imagens corretas, não é a identidade real da pessoa. Sua bênção, meu padre. Oxe. Então nós vamos literalmente nos confundindo tanto, nos perdemos dos nossos relacionamentos, nos perdemos, minha gente, nos perdemos. Então, quando falamos que quem ama antecipa o perdão, né? Eu estou falando de que o perdão é divino, que esse perdão, ele é um nascimento espiritual para uma pessoa, porque quando eu perdoo, eu literalmente sou uma nova pessoa. Não é, gente? Quando você se decide em perdoar, você pode literalmente entender que você se reconfigurou. Você já é uma nova pessoa. Tem um grande filósofo que eu coloquei até no seu caderno de estudo, né, ontem, é o Toralba. Ele fala que o perdão é um nascimento espiritual. Olha, ou seja, é um novo começo. É um novo começo, porque você se reconfigura, você muda a tua forma de ser, porque você saiu de um patamar e foi para outro patamar, né, gente? Sim, quando eu olho aquela dor e sei que eu preciso transpor aquela dor, porque tem algo muito maior naquela dor que eu preciso ter na minha vida, né? Que eu não posso ficar lambendo as minhas feridas, né? Eu sei que é uma linguagem meio leiga, mas eu acho que é assim que toca o nosso coração, porque muitas das vezes nós queremos lamber nossas feridas, né, gente? Nós queremos ficar alimentando aqueles sentimentos que vão nos levar para um lugar bem longe de nós mesmos, de Deus mais ainda. Não é assim? Isso não acontece com você? Muitas das vezes nós não mudamos porque não queremos, porque somos tão arrogantes que achamos-nos no direito de permanecer ali com aquela verdadezinha sobre você e sobre a outra pessoa. Não é assim? É verdade. Alimentando o ressentimento. E você não sabe o quanto você está se envenenando, literalmente. Então deixa eu falar para você sobre o nascimento espiritual. Olha, então aquele que perdoa, ele nasce espiritualmente, novamente. Por que é um novo nascimento? Porque ele se reconfigura. Ele saiu agora de um movimento, porque toda dor, quando toca o nosso coração, ela veio para tratar algo em nós. Ela veio para purificar algo em nós. Coloca no seu caderninho, por favor, tá? Quando a dor toca no nosso coração, quando a dor bate na tua porta, não é porque a vida tá querendo te desmoronar, não é porque, mais uma vez, mais um problema, meu Deus. E aí vem esse discurso furreca, superficial, de pessoas que não entenderam a própria missão nessa existência, né? Quando a dor toca no teu coração, claro, no primeiro momento, a maioria das vezes é você se inquietar com ela.
né? Você se inquieta com a dor. Mas logo você começa a fazer um movimento de perceber o que essa dor está trazendo de ensinamento para você. Essa dor, ela quer te levar para um outro lugar. Será que você permite? Será que você permite que essa dor, ela te reconfigure? Ela mude a forma de você ser mulher? Mude a forma de você ser homem? Será que você permite que essa dor te curve um pouco? O que essa dor está falando no seu coração? Olha que leitura maravilhosa. Porém, é muito mais fácil eu olhar para o outro que me feriu e ficar de uma forma obsessiva sim, obsessiva, olhando para ele e falando, olhando para ela e falando: você não tinha o direito de fazer isso, 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 né? E parece que as coisas não saem do plano materialista. Parece que você não consegue fazer leituras mais elevadas. Você é capaz, meu querido, você é capaz, minha querida, de fazer leituras mais elevadas sobre a própria realidade. Por quê? Porque nós acreditamos nesse Deus, acreditamos nesse Senhor, que Ele é bom em tudo que faz. Ele é bom. É bom, minha gente. Só que a gente às vezes não sabe que a graça, às vezes, ela vem revestida e disfarçada de dor, né? A gente não sabe disso. E aí a gente estremece todo o nosso interior e logo no primeiro momento eu quero me repudiar, eu quero lançar fora aquela dor. Eu quero lançar fora aquela dor o mais rápido possível. E quantas das vezes estamos tão exteriorizados existencialmente, estamos tão exteriorizados que nós literalmente não sabemos fazer as leituras que a dor daquela ferida, da dor da decepção, por exemplo, a dor de uma fala arrogante de alguém que você não esperava e você, alguém falou de uma forma que te machucou tanto, né? Ou aquela pessoa que tanto você achava que ia fechar com você, né? E foi a pessoa que, na verdade, fez tudo ao contrário, né? A dor de romper um vínculo de dependência emocional. São tantas dores dentro dos nossos relacionamentos, né, gente? Só que quando nós conseguimos compreender que Deus, ele é perfeitíssimo em tudo que faz, que Deus é maravilhoso, e Deus tem um plano de amor, Deus tem um plano de amor para nós. Quando eu compreendo disso, o Fábio está contribuindo aqui, Fê também. A dor nos leva ao mais profundo reconhecimento da miséria humana, fazendo-nos experimentar o mais sublime amor de Deus. É isso, filho. É sim. Tem coisas que nós só aprendemos com a dor. Posso falar melhor para você. As maiores riquezas espirituais que um ser humano pode ter, as maiores riquezas espirituais que um ser humano pode receber na alma, são provindas do sofrimento. Não tem jeito. No momento de alegria, geralmente estamos mais exteriorizados ainda, né? No momento em que mais nós nos interiorizamos e percebemos quem somos de verdade, é no momento da dor, onde você para e percebe a sua impotência. É no momento da dor que você fala assim: nossa, quem eu sou? Onde eu me perdi? Né? A gente vai fazendo as perguntas existenciais, talvez que nunca respondemos. Existem perguntas existenciais, gente, que nós só respondemos quando paramos. E paramos por conta da dor. Sim. E isso no relacionamento, ele é importantíssimo. Por isso que as dores vão acontecendo e nós vamos percebendo que o outro, ele é capaz. Ele só não faz. Porque às vezes nós vamos fazendo o que dentro do relacionamento? Sabe o que, gente? Disputando o pecado, né? Você já fez isso? Né? Tipo assim, eu aceito a minha miséria de fazer isso, mas isso aqui não. Isso aqui eu não aceito. Isso que ele faz? Desse jeito aqui? Não. Eu não aceito.
Parece que nós vamos disputando, parece que não temos noção e nem reconhecimento real da miséria que somos. Nós não temos, não é não? E é necessário, muitas das vezes, eu parar e perceber que aquilo que o outro fez, eu também sou capaz de fazer. Anota isso. O que o outro fez, você também é capaz de fazer. Se você ainda não o fez, só tem uma coisa que ainda é por você: a graça. Senão, nós nos achamos superior aos outros. E aí, se nos achamos superior aos outros, temos a condição de julgá-los. Nós só julgamos, meus queridos, porque nos vemos num patamar acima. Não é não? Por que você talvez tenha uma boquinha, um discurso muito julgativo, muito prepotentezinho, né? Às vezes a gente já caminhou um pouquinho, né? É um pouquinho mais coisa pouca, sabe? E temos tantas pretensões, né? Assim. Temos todas as pretensões em falar, já sei, é assim e tal. Não, isso aí é coisa de quem está começando na caminhada. Isso é quem começou agora, né? Somos pessoas assim insanas, eu acho. Não reconhecemos ainda quem somos. Não reconhecemos a miséria de que somos. Não reconhecemos ainda que viemos do pó e do pó voltaremos. Ainda não reconhecemos, minha gente. Deus às vezes permite uma queda brusca. Sabe por quê? Exatamente para a pessoa descer de um palco, para ela descer de um lugar onde ela subiu e literalmente se iludiu muito com aquilo que ela estava vivendo. Deus permite essas quedas para que nós reconheçamos quem somos. Porque quando você olha uma pessoa que te feriu, e aí você pode lembrar das pessoas que te feriram, olha para elas. Tenha medo não, tenha medo não. Olhe para elas. Traga elas a sua memória agora. Aquelas que você tem dificuldade até de lembrar. Luciano, não quero lembrar não. Lembre, seja corajoso. Seja corajosa, lembre dessas pessoas. Lembre sim. Lembrando delas, você vai olhar para elas e vai dizer assim: em que eu sou melhor do que ela? Em que? Não, Luciana, aí você vai falar assim: eu nunca faria isso. Isso aqui que ela fez, esse adultério, essa mentira, esse roubo, não, isso aqui eu nunca faria. Nunca faria. E eu vou perguntar uma coisa para você: quem disse que você nunca faria? Se a miséria que está em você é a mesma miséria que está nela. Se a concupiscência da carne é a mesma. O que muda são as expressões dessa miséria na personalidade. Porém, eu preciso dizer para você: em que você é melhor do que o outro? Porque eu ainda não cheguei, não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Não é da minha índole fazer isso. E eu falo para você hoje com toda a propriedade da teologia da graça: você ainda não fez esse mal, sabe por quê? Esse suposto mal aí que você acha que o outro fez para você. Você não fez para ninguém ainda, porque a graça está a teu favor. A graça te sustenta. A graça te detém. É a graça, meus queridos. É só por mérito da graça. Você não tem nada de diferente do outro. E isso precisa estar dentro da sua consciência. Porque às vezes, de uma maneira muito sutil, nós vamos literalmente julgando. Nosso discurso, tem pessoas que têm um discurso próprio de um julgador. Parece que de fato nós estamos dentro de uma mesinha, de um tribunal, né? De um tribunal. E você sempre tem razões, você sempre tem argumentos para falar da outra pessoa. Você conhece alguém assim? Conhece, minha gente? Quem conhece alguém desse jeitinho? Você conhece alguém desse jeitinho? Sempre tem bons argumentos para criticar alguém, para falar que as coisas não estão boas, né? E nesse momento eu preciso começar a entender. Eu estou com uma imagem tão distorcida de mim mesmo. Você começa a perceber que a sua autoimagem
está extremamente distorcida. E quando eu tenho uma autoimagem muito distorcida, realmente vai ser muito difícil eu ter uma visão do outro na essência dele, como Deus assim o fez, como Deus assim o criou, na sua dignidade de ser pessoa. Eu não vou conseguir olhar. Luciano, o que você está dizendo para mim? Estou dizendo para você uma coisa muito importante. Estou dizendo para você aqui que a linha de raciocínio é assim, ó. Assumir, em primeiro lugar, o perdão de Deus. Esse perdão que me constrange porque não me pede nada. Ele simplesmente me perdoa e me perdoa infinitamente. Esse perdão de Deus, eu preciso assumir esse perdão. Assumindo esse perdão, eu começo a olhar para mim mesmo e perceber a miséria que eu sou. Então eu começo a reconhecer os meus erros com mais leveza. Eu começo a reconhecer os meus erros com menos covardia. Certo? A partir daí, eu começo a fazer um movimento diferenciado para o outro. E aí o movimento com o outro não é mais um movimento de acusá-lo, é um movimento de me perceber no outro. Eu não quero mais acusá-lo, mas é aquele olhar de misericórdia. É aquele olhar que eu falo assim, nossa, eu também seria capaz. Que Deus tenha misericórdia. Sabe? É aquele olhar que é sereno. Por quê? Porque você se reconhece no outro. É um olhar sereno porque você se reconhece, meus queridos. Nós nos reconhecemos no outro. Não repudiamos o outro, não, mas entendemos quem somos. E isso é algo que vai mudando toda a nossa forma de se relacionar. Vai mudando toda a nossa forma de se relacionar. Certo? Vou mais além para vocês. Então assim, ó, o perdão é um nascimento espiritual? Sim. É uma nova reconfiguração. Você que decidiu perdoar, você que se decidiu literalmente não estar mais sob prisão de ninguém, não querer mais alimentar coisas ruins dentro de você, você que entendeu isso. Olha, então o perdão, como ele é antecipado pela lente do amor, né? Como o perdão ele é antecipado pela lente do amor, é alguma coisa que oferecemos ao outro. Sim. Oferecemos, simplesmente. Por quê? Porque eu me decido a enxergar a pessoa na sua essência e não reduzi-la a seus limites e fraquezas. Não. Aquilo que ela fez não é aquilo que ela é. Ser é uma coisa, fazer é outra, completamente diferente. E o mais lindo de tudo é que esse perdão de Deus me possibilita olhar para essa pessoa e perceber que ela está sendo instrumento de Deus na minha vida também. Luciana, mas há um ferimento, há uma decepção ali, você não está entendendo? Sim, ela também está sendo instrumento da providência de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu não entendi que muitas das vezes a graça é revestida pela dor. Nós achamos que os meios que Deus tem, são os nossos meios. Não, gente. Os pensamentos de Deus não são os nossos. As estratégias de Deus não são as nossas. A providência, ela se ocupa de tudo. Ela prepara tudo. Tudo é matéria-prima para a sua salvação. Então, quando algo acontecer dentro de um relacionamento, não fique preso nisso, não. Não. Fica preso na dor, não. A dor só vai fazer você parar um pouquinho. A dor só vai fazer você se interiorizar um pouquinho e perceber quem você é na sua essência. E quando você parar um pouco, você vai perceber que Deus está querendo te ensinar algo muito maior. Que a dor só foi um meio. Sim. E você vai perceber que aquela pessoa foi importante para você. Sim. Aquilo que você nunca achou que seria uma providência de Deus na sua vida, você vai entender, nossa,
o quanto eu precisei passar por aquilo. É engraçado que a gente só vê isso depois, né? É engraçado que a gente só percebe certas coisas depois que passa. Depois que passa a gente fala assim, nossa, o quanto foi importante eu passar por aquilo. Nossa, quanto foi importante eu dar esse perdão, eu ter contato com essa pessoa. O quanto foi importante eu fazer uma leitura sobre aquela pessoa na minha vida. O quanto foi importante. Senão nós ficamos só na perspectiva da criança. E a perspectiva da criança é só ficar olhando para a dor, porque a criança não suporta a dor. E talvez é você, essa pessoa que se debate, quer se livrar da dor o mais rápido possível e não saboreia a dor. Ei, você que precisa parar com as infantilidades e precisa agora aprender a saborear a dor. Então, não seja inimigo da cruz, meus queridos. Não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Não. Você precisa se reconciliar com o Deus da cruz. Você precisa. Porque senão nunca vamos entender as riquezas espirituais mais belas. Nosso crescimento espiritual, não vamos compreender aonde o Senhor está nos levando. Vamos ficar com a visão somente das pessoas. Porque meu marido que não podia me trair, porque minha mãe não podia fazer isso comigo, porque meu pai que não podia fazer isso comigo, fiquei tão ausente sem pai. Ai, porque minha filha que me esqueceu. Ai, e aí a gente vai olhando só para as pessoas. É assim que você está vivendo? É assim que você está vivendo, gente? Fica só olhando para as pessoas. Ih, gente, sai dessa. Vai para outro patamar. Bota aí, hashtag outro patamar. Moleque, ó, vamos para outro patamar. Sai dessa infantilidade de ficar literalmente lambendo suas feridas. Doeu, que bom. Então, quando olhamos a profundidade da ferida da cruz, lembra daquelas feridas, das chagas de Jesus, lembra? Quando olhamos a profundidade da ferida, das 5 grandes feridas, vamos só falar das grandes, né? Porque existem milhares de outras feridas. Quando olhamos as 5 grandes, maiores feridas de Cristo na cruz, quando olhamos a profundidade dessas feridas, podemos entender a profundidade do amor de Deus por nós. A profundidade da ferida é a profundidade do amor. Entende isso? Entende isso na tua vida agora. Que a profundidade da ferida, o mesmo Deus que fere, é o mesmo Deus que cura. A profundidade da ferida é a profundidade do amor. Será que você está entendendo aonde o Senhor quer levar você? Ou você vai continuar lambendo as suas feridinhas e alimentando ilusões no seu coração a respeito da outra pessoa? Qual é a sua posição hoje? Qual é a sua posição hoje? Me diz aí. Eu quero saber de você. Qual é a sua posição hoje? Bota aí. Lamber as feridas ou transpor a dor? Bota aí pra mim. Lamber as feridas ou transpor a dor? Quero saber de você. Lamber as feridas ou transpor a dor? Deus quer te levar. Deus quer fazer você crescer. Só que você precisa querer mudar, né? Você precisa querer ser um homem um pouco mais maduro, uma mulher um pouco mais madura. E aí a gente vai começando a entender por que os santos da igreja, por que os santos da igreja amavam os sofrimentos. Porque São Padre Pio de Pietrelcina, ele falava, se nós soubéssemos o que são os ferimentos, aliás, se nós soubéssemos o tesouro, acho que é alguma coisa assim, vocês vão poder me ajudar aí, ó. Se nós soubéssemos o tesouro do sofrimento, nós pedíamos. São Padre Pio fala isso. Se nós soubéssemos a grandeza, o tesouro, o que é o sofrimento para nós, se nós soubéssemos disso, nós pedíamos o sofrimento. Pois é.
Mas como não sabemos, ainda somos aquela geração que estamos tomando qualquer remedinho por qualquer coisa, porque somos incomodados, fragilizados, totalmente vulneráveis a qualquer tipo de dor, porque não queremos sentir nada, nada que me desconforte, nada que me tire alegria, nada, nada. Somos essa geração, né? Somos essa geração que estamos extremamente dentro de um suposto ou velado hedonismo. Sim, prazer, alegria, exteriorização, não é não? Então, como Deus quer nos salvar e nos salvar e nos salvar, Deus tem meios. Ei, eu quero que você hoje aguce a sua consciência para os meios que Deus tem para trazer ensinamentos aos seus corações. Aguça a sua consciência, sai desse lugarzinho superficial, sai desse lugarzinho somente aqui, material. Olhe para o alto, olhe para o céu, veja que Deus o ama, Deus a ama e vai fazer qualquer coisa para colocar você num caminho rumo ao céu. E a dor é uma via estreita, mas poderosa, para levar-nos a cada um de nós para o céu. Você quer o céu? Você quer a eternidade? Você deseja isso? Você precisa experimentar a ferida, porque amor é uma ferida. Amor é uma ferida, não tem jeito. Olha para Jesus na cruz. Olha para Jesus na cruz, não é não? E aí a gente vai entendendo que quem ama antecipa o perdão. Olha isso. Quem ama antecipa o perdão. Não precisa ficar pedindo perdão. Tá bom, já sabia. Deixa quieto. Aquela pessoa que já entendeu o agir de Deus na vida dela, e ela não vai ficar mais obsessivamente olhando para a pessoa humana, não. Ela vai desejar ansiosamente tocar na ferida e entender aonde a ferida quer nos levar. A ferida, geralmente feita por uma outra pessoa, ela quer nos levar para um lugar de menos vaidade. Ela quer levar para um lugar de maior humilhação, de mais humildade. Geralmente a ferida feita por nós quer nos levar para um lugar de simplicidade. Geralmente a ferida que fazem em nós quer nos levar para um lugar que nós vamos dobrar o nosso orgulho. Geralmente a ferida que fazem em nós quer levar-nos a um lugar onde nós falamos menos e escutamos mais. Geralmente a ferida que fizeram em nós, quer nos levar a purificar os nossos sentidos, inclusive a purificar o nosso olhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você hoje? Creia, quem prega hoje para os senhores e para as senhoras é Jesus Cristo. Você não está aqui em vão, você não está ouvindo essa live em vão. Deus queria muito te alcançar. Na verdade, Deus quer te alcançar. E por isso que eu estou aqui. Porque existe um amor extremado que mobiliza céus, que mobiliza reinos, porque te ama. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso pense um pouco em tudo aquilo que foi lhe falado. Pense. Eu quero rezar por você agora um pouco antes de nós terminarmos. Mas eu queria que você botasse aí hashtag: o amor só é amor se já provou alguma dor. Fiz uma pregação agora esses dias, acho que foi sábado ou foi domingo, e falávamos com aquela música do Padre Fábio, Contrários, né? Vocês conhecem essa música? E eu ficava num refrão e pregava sobre ele. O amor só é amor se já provou alguma dor. Na verdade, o amor só é verdadeiro quando nós realmente tivemos essa necessidade de perdoar a outra pessoa, porque ela nos feriu. E aí, quando há uma ferida, aí sim nós podemos dizer que a dor chegou. E quando a dor chega, aí podemos dar o amor. Antes disso, é barganha. Antes disso, é comércio de afetos.
Olha que maravilhoso. O amor só é amor se já provou alguma dor. Muitas das vezes o Senhor permite a ferida para que possamos manifestar o perdão e o amor. Coisas às vezes que nós não sabemos fazer pelas pessoas. Mas só o amor salva. Só o amor salva. Por isso que estamos aqui, nesse momento, falando sobre ele. Porque o amor vai ser o critério final do julgamento, quando nos encontrarmos com Deus. Olha aí, Roberta. Oh, minha linda. A Roberta tá aqui botando, ó. O amor só é amor se já provou alguma dor. Louvado seja Deus. Fecha um pouquinho seus olhos. Fecha um pouquinho seus olhos. Respira bem fundo. E sinta ares diferentes aí. Um ar, uma atmosfera diferente na sua casa. Existe uma atmosfera, sabe por quê? Deus te encontrou. Hoje essa live foi um pretexto para Deus te amar um pouco mais. Essa live foi um pretexto de Deus para olhar nos teus olhos e dizer que estava com saudade de você. Essa live foi um pretexto de Deus para falar que Ele está cuidando de você, que você não esqueça disso. Essa live foi um pretexto de Deus para dizer que Ele tem providenciado o melhor e que você também não se esqueça disso. Que há um tempo para cada coisa. Feche os teus olhos. E que o Pai, em sua infinita bondade, infinita, só o Pai é bom, que o Pai, na sua infinita bondade, venha derramar sobre nós nessa hora, em Cristo, por Cristo e com Cristo. Venha derramar sobre nós uma unção poderosa, uma bênção, uma graça, aquela que nós estamos precisando na noite de hoje, para que possamos agora despertar espiritualmente. Senhor, nós pedimos, desperta as nossas consciências. Desperta, Pai, agora as nossas consciências para que possamos sair da visão alienada, de uma visão alienante, Pai querido, Pai amado, e nos abrir a graça da visão espiritual. Dai-nos esse presente no dia de hoje, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e na unidade do Espírito Santo. Eu quero deixar um abraço para você, um abraço na alma, porque eu tenho certeza que esse encontro foi um encontro existencial, foi um encontro de irmãos, foi um encontro que Deus mesmo preparou para nós. Tá bom? Fica com o meu beijo, o meu abraço. Essa live vai ficar salva, tá bom? Fica tranquilos. E amanhã, lá no nosso WhatsApp Psicologia e Graça, é dia de exercício espiritual, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho. Nós vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.